Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? O PET da semana 4 começa na página 74, ok? Tema, as tradições orais, que eu comentei com vocês isso na aula anterior, e a valorização da memória, que eu também comentei na aula anterior. Caro estudante, nessa semana você identificará os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutirá a presença ou ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos e referenciais de memória. Os marcos regidos na história foram produzidos e difundidos por um grupo social em que, por isso, devem ser ou não representativos de todos os grupos que compõem a sociedade. Você perceberá que a escrita ou documento escrito não é a única fonte da história, e a reconstrução do passado dos diversos grupos que compõem as sociedades pode ser feita por outros tipos de fontes, como relatos orais, lendas, rituais, forma de saber e fazer, objetos, fotos e construção. Então, o que eles estão falando aqui é praticamente o que eu falei na aula da semana passada, que antigamente os historiadores usavam somente a escrita para poder entender como é que era o passado, a escrita e de órgãos oficiais, né, do presidente da República, do Senado. Aqui está falando que, além dessa escrita, que ela continua sendo usada, outras formas de usar registros também podem ser feitas, que no caso são as fontes orais, as lendas, as histórias, os rituais, tudo isso vale como histórica, entendeu? Seguindo, recapitulando, observe a imagem que apresenta a tradição oral africana. Criou-se e em seguida analise o esquema para que você possa retomar as principais informações trabalhadas essa semana. Tá vendo que tem um senhor vestido perto de uma árvore, um tanto de criança embaixo sentado? Esse seria mais ou menos o que a gente chama de historiador. Então ali tá ali ele contando as histórias para os meninos, como é que as coisas eram no passado, entendeu? Os meninos vão aprendendo com isso. Então é mais ou menos o que a gente chama hoje de aula de história, ok? Então aqui, como a tradição oral contribuiu para a preservação da memória? Então aqui tem uma forma que isso funciona. O historiador interpreta as fontes históricas, então lê as coisas do passado, então ouve das pessoas as coisas do passado, por meio de fonte oral, que é falada. O testemunho transmitido oralmente é uma geração para outra, que é igual esse professor aqui contando para os meninos da foto. E a preservação da memória, e esse é um círculo sem fim, ok? Então vamos para as atividades. Número 1. Uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica? Ela apresenta uma verdade absoluta ou inquestionável? Justifique sua resposta. Então lembra lá da aula da semana passada. Fonte histórica é tudo aquilo que o historiador usa para saber como as coisas funcionavam no passado. Você acha que uma entrevista com uma pessoa de mais velha, ou qualquer pessoa que seja, falando do que ela viveu, isso é uma fonte de história? Aí você vai colocar se você acha que sim ou não. E a segunda pergunta, ela apresenta uma verdade absoluta? Você acha que o que a pessoa está falando é uma verdade absoluta ou pode haver umas questões? Ela pode ter esquecido, ela pode estar mentindo, tem essa questão também. Então, essas são as questões da número 1, beleza? Número 2, a história se faz com documentos escritos quando existem, mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais, paisagens e telas, formas de campos e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análise de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Numa palavra, com tudo aquilo que pertencendo ao homem depende do homem, serve o homem, exprime o homem, significa presença, atividade ou gozo e maneira de ser humano. Então, para a gente poder entender a história, tudo isso é levado a sério. Até aqui, agora falou uma coisa a mais, né? Por exemplo, o geólogo pode estudar uma pedra e lembrar como é que o pessoal lá na pré-história usava essa pedra e o historiador vai usar isso. Ou então uma pessoa que entende de química vai estudar como é que as espadas lá na Idade Média funcionavam, também é uma forma de registro. Tudo isso vai fazer história. A citação expressa a ideia de que as fontes históricas a. registram modos de viver e visões de mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresenta-se de forma diversificada. B. possibilitam ao pesquisador a interpretação das ações humanas no decorrer da história, pois trata-se de documentos escritos oficiais. A questão que agora acabou de falar foi só escrito ou tem mais de escrito? C. representa uma maneira de organizar os fatos históricos na linha do tempo, com a finalidade de capturar a essência do ser humano. Você acha que a gente está aqui para poder discutir o que é a essência do ser humano ou o que o ser humano fez? E D. proporciona ao historiador a oportunidade de reconstruir na totalidade o passado histórico, alcançando dessa forma a verdade absoluta. Aí, cuidado, né? Verdade absoluta é uma verdade que praticamente não existe. Então, qual que você acha que é a resposta certa? 3. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Então, cada pessoa deixa um registro
Às vezes uma pessoa deixa vários registros, escrito, falado, foto, imagem. Então existe uma quantidade enorme de testemunhos históricos para o historiador entender a história. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que constrói, tudo que toca, pode e deve fornecer informações sobre ele. Então tudo que o homem fez, tocou, desenvolveu, criou, tudo entra para a história. Vamos lá. As fontes históricas são representações das mudanças geográficas que ocorreram no mundo. Tem a ver com geografia? Se você achar que tem a ver, tá aí a questão. B. Documentos apenas escritos, deixados pelos antepassados, é só escritos mesmo? C. Entendida como registro de uma única versão da história. Você acha que só tem uma versão? Tem milhões, bilhões de pessoas. Você acha que vai ter só uma versão? D. Utilizadas como evidências do passado humano. Então a gente estuda tudo que a gente puder do passado, como as coisas aconteceram, e todas essas fontes a gente vai ser utilizado para entender como é que o passado existiu, como é que as pessoas existiam no passado, ok? Como é que elas viviam, o estilo de vida e tudo mais. Então qual que você acha que é a resposta certa? 4. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. Griotes, os contadores de história da África Antiga. Até hoje os griotes seguem seu papel de guardiões da tradição. Então a gente vai estudar agora algumas sociedades africanas, vamos ver como é que era a questão de entender o passado na visão deles. Contadores de histórias, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares, todos esses termos caracterizam o papel dos griotes, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre os impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. Então esses griotes são as pessoas responsáveis por deixar registro, para mostrar para o futuro como é que era na época deles, ok? Mas provavelmente deve ser de maneira oral, deve ser de maneira falada, ok? Então, seguindo. A partir do texto, apresente as contribuições dos griotes para a história da África. Acabei de dar a resposta. Reouve o que eu disse aí, que é praticamente a resposta para vocês. Bom, já acabou. Então, foi feita agora a análise da semana 4 de história, ok?